meus amores, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo ótimo, graças a Deus. E estamos iniciando mais um dia de gravação. E hoje é um vídeo mais que especial. Hoje é um vídeo de resenha de fraldas. E sim, meus amores, hoje eu venho trazer para vocês a Batalha das Fraldas 4. Sim, A1, A2 e A3 está bombando aí no nosso canal. Se você não foi lá conferir, confere assim que esse vídeo terminar. Vou deixar aqui no card certinho para vocês. Cada vídeo desse é muito especial, fiz com muito carinho. E esse nada mais nada menos será que um vídeo também muito bem produzido, bem estudado. Cada fralda aqui eu fiz minhas anotações, tá? Porque são bastante pacotes de fralda, como vocês podem ver. E eu fiz um resumo de cada experiência que eu tive com cada fraldinha aqui, tá certo? E antes de iniciar esse vídeo, não posso esquecer de pedir para vocês já chegando um like aí pra gente, isso é muito importante. Assim o YouTube entende que nosso conteúdo é bom e espalha para mais gente, mais mamães, tá certo? E já comenta abaixo no final desse vídeo o que vocês acharem e aproveita e compartilha também com outras mamães, com amigos, familiares, tá certo? E meus amores, antes de iniciar, também quero falar mais um detalhe para vocês. A maioria dessas fraldas são marcas que eu não conhecia, tá? Eu particularmente não conhecia, exceto a Personal e a Puffs, que são marcas bem conhecidas no mercado. Mas esse tipo de Personal e a Puffs eu não conhecia, tá, dessa linha, mas eu conheço a marca assim com muitas mamães por aí. Mas eu vim trazer para vocês com carinho, tá? Todas essas marcas que eu encontrei na Shopee. Se você não conhece a Shopee, eu vou deixar tudo aqui embaixo linkado, cada item, cada link de cada fraldinha aqui, tá? E vale muito a pena conferir, porque os preços são muito bons. E como vocês podem ver, são pacotes grandes, a maioria aqui, e pacotes que realmente atende, né, aí o dia a dia da gente, com nossos bebês. A que eu vou começar é a Carre Baby. Sim, meus amores, a Carre Baby é uma marca de uma fralda que eu não conhecia. E assim, vamos lá. Ela já tem, eu posso mostrar pra vocês que ela é uma fralda, ela é um pouco estreita, tá? Como vocês podem ver, o tecido dela é muito macio, me surpreendeu, tá? A grossura do gel, olha, quando eu abro ela, olha o tamanho, ela é bem comprida, porém ela é bem estreita, tá? Vamos lá, vou abrir aqui para mostrar para vocês a grossura do gel dela, que também me surpreendeu, tá? Por ser uma marca não muito conhecida, mas gente, olha só a grossura do gel. Ele tem uma camada aqui bem grossinha, tá? Uma barreira de proteção reforçada, tá? Ela é mediana, não é hiper reforçada, mas ela é reforçadinha, tá? A barreira de proteção, como vocês podem ver, tá? Ela tem até um espaço entre o gel bem considerável, tá? E ela tem esse bastante tecido aqui sobrando. Eu sempre comento aqui pra vocês nos vídeos de resenha de fralda que isso me incomoda, mas não é uma coisa que vai afetar ali, tá? Mas que dá pra levar. Mas que realmente é uma coisa assim que eu acho desnecessária, mas é da marca, né? Então tem essa camadinha aqui, ó, o gel acaba aqui e tem esse tanto aqui de tecido, tem bastante tecido também na lateral. A fitinha dela é uma fitinha bem pequena. O que me incomodou foi isso, por quê? Porque ela é uma fita bem curtinha, então para você fazer ali o ajuste no bebê, você tem que ter um jeitinho para não ficar sobrando, para não vazar, tá? Porque muitas das vezes o vazamento acontece nesses casos de não saber ajustar direitinho a fralda no corpo do bebê, tá? Então, meus amores, o que eu achei dessa fralda? É uma fralda com tecido extremamente macio, tá?
ela tem uma forma grande, tá? Porém, ela é um pouco estreita, mas isso não aconteceu de dar vazamento por aqui, né? Por ter esse quesito aí, tá? Um gel absorvente ok, tá? Ele segura por até 3, 4 horas, tranquilo durante o dia. Amei, porque ele não se quebra, tá? Ele é um gel que fica ali, eu achei legal isso, porque ele não exala o cheiro do xixi também, achei muito bom também. Por ela ter um custo-benefício muito bom, essa fralda, ela, assim, entrega bastante qualidade, tá? Em vários quesitos aqui que eu citei pra vocês. Então, assim, gente, super aprovada por aqui, Care Baby, tá? Gostei bastante, não imaginava, tá? De ter uma fraldinha, assim, de uma marca bem desconhecida, assim, pra mim, tá? E gostei bastante até do design, dos desenhinhos aqui, achei bem interessante, tá certo? Meus amores, a próxima é a Feroz Comfort. Sim, meus amores, ela é uma fraldinha que também me surpreendeu. Então vamos lá. Antes de mais nada, meus amores, quero informar para vocês que todas elas estão aqui, tá? Anotadinhas, informações, por ser várias marcas, né? Então eu anotei tudo para vocês aí direitinho, para falar com precisão, tá certo? Então, meus amores, vamos lá, vamos falar sobre a Feroz. A Feroz, ela tem uma forma mediana, tá? Não achei uma forma tão pequena, nem tão grande também. Ela também é um pouco estreita, como vocês podem ver, mas ao abrir, ela se torna um pouco mais larga, tá? Então, vamos lá. Quando eu abro ela, eu já me deparo com as barreiras de proteção bem reforçadas. Gostei bastante da barreira de proteção, ela é bem resistente, olha, ela tem aquele elástico assim que vai e volta, sabe, bem resistente, bem macio, tá? O tecido dela também é um tecido macio, porém, olha, eu sinto um tecido um pouquinho plástico, tá? Não 100% plástico, como existem fraldas que são 100% plástico no tecido, mas macio e ao mesmo tempo um pouco plástico. Vocês podem, ó, tá vendo? Mas assim, vamos lá. O gel dela, vocês podem ver, o gel ele é até assim, desenhadinho, tá vendo? Por dentro, olha. Ele é um gel, assim, mediano também, tá? Grossinho, pelo custo-benefício, gostei que o gel ele é bem mediano e ele segura até 3 horas, tá? Fiz o teste com ela e ele segura até 3 horas. E eu percebi que o gel também não se quebrou. Nesse teste de 3 horas aí seguidas, o gel não se quebrou, ficou ali direitinho, tá? Porém, ela exala um pouco o cheiro do xixi, tá? Mas nada que venha lhe incomodar demais, tá bom? E assim, meus amores, gostei porque a fitinha dela é uma fitinha mais larga do que o anterior que eu mostrei, como vocês podem ver, ó, um pouco mais larga, tá? E ela cola bem, tá? Porque tem fitas de fraldas que a primeira vez que a gente coloca, se a gente for tirar e colocar novamente, ao mesmo tempo, ela já não cola com aquela precisão. Essa daqui, ela tem uma durabilidade boa, sabe? E quando você encaixa ali, essa parte dela aqui, ó, se adequa bem ao corpo do bebê. Ela não tem muito tecido sobrando, tá vendo? O gel acaba aqui, não tem. Então isso é bem legal também. Então, a Feroz Conforto, super aprovada por aqui. Gostei bastante, tá? Custo-benefício muito bom. Então, gente, vale muito a pena conferir. A próxima, meus amores, é Internacional Baby. Sim, meus amores, vamos lá. Ela também, como vocês podem ver, é uma fralda estreita, tá? É uma fraldinha estreita. Vocês podem ver também que ela tá fechada, olha aqui, tá vendo? Olha quanto de tecido ela tem atrás, tá? Quando termina o gel, ela fechadinha já dá pra ver a diferença da frente, a frente aqui e aqui sobrando pra trás, tá? Já é um quesito aí que incomoda um pouquinho, mas nada que venha fazer mal, tá? Então vamos lá. Ela aberta,
ela aberta, ela se torna um pouco maior, tá? Por mais que ela seja estreita, mas ela aberta, ela se torna um pouco maior. E a barreira de proteção também bem elástica e resistente. Gostei bastante também, tá? Ela segurou também, fiz um teste de 4 horinhas e deu super certo, não vazou, o gel não se quebrou, achei muito bom, tá? Então vamos lá. O gel também bem grossinho, gostei bastante, tá? Mas é um gel mediano, lembrando que eu fiz um teste de 4 horinhas e segurou, tá? E ela também exala um pouco o cheiro do xixi, mas nada que venha incomodar demais, tá? Então assim, essa fraldinha está super aprovada por aqui, meus amores, não teve vazamento, tá? Apesar dessa questão do tecido aqui, ok, tá bom, ok. A fita dela é o mesmo estilo da primeira que eu mostrei, tá bom? Assim, é uma fita bem curtinha, tá? Aí você tem que ter um jeitinho ali certinho pra ficar bem acomodado no corpinho do bebê pra não ter vazamento, tá? Vamos lá, meus amores, a próxima é a Ferinha Baby. Como vocês podem ver, também é uma fralda bem estreita e com forma pequena, tá? A diferença dessa para a anterior eu vou mostrar. Olha, essa é estreita, essa também é estreita, mas olha só a diferença da forma. Bem pequena, né? Bem pequena mesmo. Lembrando que todas as fraldinhas aqui são XXG, tá bom? Do meu filho, que é o tamanho que meu filho usa. Então, de cara, eu achei que essa Ferinha Baby, ela é muito, mas muito mesmo, forma pequena, mas ainda cabe nele, só que fica ali a pontinha certa, sabe? Abrindo ela, vocês já podem sentir, eu abri, que ela tem um tecido muito plástico, tá vendo? Bem plástico mesmo, tá? É um tecido bem plástico, porém, eu gostei da barreira de proteção, porque ela é bem grande, tá? A barreira de proteção, ela é elástica, bem elástica, tá? E resistente. Gostei, tem até essa outra parte aqui dentro, tá vendo? Bem forte, tá? Que protege. O tecido, achei um tecido bem, assim, mediano, tá bom? Porém, eu tive vazamento com ela, com 2 horinhas de uso. Mas, meus amores, o que acontece? O que eu achei que pode ter vazado? Porque eu vi que as barreiras de proteção são bem resistentes. Eu achei até estranho, porque ele tá bem fechadinho. Mas, o que acontece? Essa fitinha aqui, ela não tem, não sei, ela não tem muita cola. Quando a gente puxa, o que acontece? Às vezes, ao a gente acomodar assim no tecido, olha só, como vocês podem ver, olha só, ela não fica muito, tá vendo? Ó, ela não fixa, sabe? Ela não veda muito bem. Então, acho que o que aconteceu foi que a fitinha não colou muito bem e acabou saindo dali do ajuste do corpinho do bebê. Então, acabou causando um vazamento ali, porque por esse quesito, tá? Mas ela é uma fraldinha mediana, tá? Ok. Pro dia a dia, tá bom? Para bebês que não são muito gordinhos, que usa esse tamanho, fica até legal, tá? Mas ela tem esse quesito aí negativo pra mim, que é da fitinha que não cola muito bem, tá? E o tecido um pouco plástico. Mas é uma fralda, assim, uma fraldinha grossinha. O seu tecido o seu gel é bem grossinho, tá? Mediano. Então, assim, vale a pena você, mamãe que não testou, pro dia a dia aí, vale a pena, né? Porque é uma fraldinha com custo-benefício muito bom, tá? Então, essas são minhas considerações sobre ela. A próxima, meus amores, é The Sleep. Eu acho que é assim que se fala. Então, meus amores, vamos lá. Ao ver, você já consegue identificar que também é uma forma bem pequena, tá vendo? E o tecido bem desproporcional, tá? Esse aqui é o tecido da frente e esse aqui é o tecido de trás. Pra vocês verem a diferença, que a cabo da frente e aqui é o de trás. Que vem bastante tecido atrás, tá? Então vamos lá. Ao abrir ela,
por mais que ela seja uma forma pequena e estreita, quando a gente abre, ela se torna um pouco maior. Por quê? Porque as suas barreiras de proteção são bem maiores e reforçadas, tá? Diferentemente da anterior que eu mostrei, por mais que ela esteja aberta, ela fica estreita, tá? Mesmo ela aberta. Essa aqui não, ela já se torna um pouco maior, aberta, tá? Suas barreiras de proteção bem reforçada, barreira de proteção dupla, tá? Bem elástica, ela tem essa parte aqui de dentro, tá? Bem protegidinho também. O gel, eu achei um gel um pouco mais fino, tá? Não achei um gel tão mediano quanto as anteriores, mas ela não me deu vazamento por aqui, tá? Ela segurou por mais ou menos 2 horinhas e meia, tá? E a questão da fita, é uma fita ok, tá? Um pouco mais larguinha, porém muito curta. Olha só como que é curta, gente. Muito curta pro tanto de tecido que tem, né? Mas é aquilo, dá-se um jeitinho. Mas se não colocar bem ajustadinho, vaza, meus amores. Pode ser uma fralda com melhor tecido, mas tem que ajustar, tá? Por isso que eu bato nessa tecla aqui e falo sempre com vocês essa informação, porque eu já passei por vários tipos de experiência, tá? Com falta de ajuste em fraldas, tá bom? Então, meus amores, é uma fraldinha aí, um custo-benefício também bom, tá? E assim, vale a pena, porque pro dia a dia, que a gente tem bastante gasto de fralda, vale a pena, tá? A próxima é a Toquinho de Gente. Meus amores, eu já tive experiência com fralda nesse estilo aqui, não muito boas. Mas aí eu resolvi testar essa daqui, tá? Ela tem esse plástico aqui, tá bom? Que eu acho assim um pouco estranho fraldas com esse plástico aqui, mas eu resolvi testar ela para conhecer, porque eu vi bastante avaliação legal. Então vamos lá. Ela tem um tecido um pouco fino, tá, meus amores? Não é um tecido mediano, nem um tecido grossinho, tá? A sua barreira de proteção bem reforçada, gostei, tá? Porque é uma barreira de proteção grande, tá? E bem elástica, tá bom? Forte. Apesar do seu tecido ser bem fino, ela tem uma extensão para fita bem ajustado, tá? Bem legal. Achei bem resistente e muito boa cola, por sinal, da fita, tá bom? E, meus amores, o que acontece? Ela ficou um pouco pequena no meu filho, a forma dela infelizmente é pequena, tá? Essa é a XXG, mas ela adequou bem ao corpo do meu bebê, não deu vazamento, mas é aquilo, eu não posso ficar muitas horas com ela, 1h30 mais ou menos, porque o tecido é muito fino, assim. Pra mim, não segurou muito, então foi essa aí minhas considerações sobre ela, tá? Mas é uma fraldinha ok, tá? Pro dia a dia dá pra segurar aí, tá bom? E a próxima, meus amores, é a Isa Baby Super Conforto. Então, meus amores, como vocês podem ver, ela também é uma fralda estreita, mas ao abrir, ela fica uma fralda bem maior, tá? Suas barreiras de proteção, é uma barreira de proteção ok, não é muito resistente, mas é ok, tá? Ela não é muito larga, não é muito extensa, tá bom? Ela também não é muito elástica, é pouca coisa, mas também ok. O seu tecido é bem grossinho, gostei, tá? É um tecido grossinho. Eu achei que ele teve uma boa durabilidade. Eu fiz um teste com ela de até 4 horas e deu certo. Não vazou, não ficou aquele gel quebrado, tá? Gostei bastante. E ela não exalou cheiro de xixi também, que eu achei bem legal. A sua fita, olha, o único problema pra mim foi a questão da fita, que é muito pequena, tá? Muito pequena mesmo. E tem esse tanto aqui de tecido, tá? Nas laterais da barreira de proteção aqui em cima, tá bom? Então, assim, para adequar o corpo do bebê, tive um pouco de dificuldade nesses tipos de fraldas, que tem muito tecido pra cá e a fita muito pequena e ela não é elástica, tá?
Então, assim, você tem que saber ali adequar certinho, tá bom? Mas gostei bastante porque ela é uma fralda com tecido macio, porém ele tem um toque plástico, tá? Não é 100% macio, mas é uma fraldinha assim que, gente, durou até 4 horas, eu fiz um teste e deu certo. Então, assim, gostei bastante porque o custo-benefício dela é bom e ela também é de pacotão, tá? Como vocês podem ver, ela tá aqui, tá? Em cima. Então, assim, gostei bastante, tá? Então, aprovado. A próxima é a Mio Baby. Esse pacotinho verdinho aqui, tá? Gente, eu peguei uma promoção muito boa dela na Shopee, tá? E assim, eu vou deixar aqui pra vocês também, eu não vou esquecer de nenhuma, vou deixar tudo aqui embaixo na descrição, tá? Pra vocês irem lá conferir. E vamos lá, a Isabel, ela é um tecido extremamente macio, gostei bastante, tá bom? Ela até parece uma fralda premium, mas ela não é, tá bom? Ela é uma fralda com uma forma bem assim, aceitável pro tamanho, tá? Ela tem uma barreira de proteção bem resistente. Olha como que ela é elástica, como ela estica e ela é bem grossinha, tá? O tecido, ele é mediano, tá? Ele é mediano, o tecido. Ele é até assim, bem diferenciado a cor dele dentro, né? Ela tem um pouco de tecido sobrando aqui, mas não muita coisa. E uma coisa legal que eu achei nela, e ela não é uma fraldinha premium, mas até que parece ser, ela tem essa fita elástica, que isso é muito legal, tá? E ela é bem, ó, bem ajustável, como vocês podem ver. Então eu gosto muito de fraldas que tem esse sistema, porque ajuda bastante a alocar no corpo do bebê, tá? E assim, meus amores, eu fiz um teste com ela de 4 horinhas e deu super certo, não vazou, não exalou cheiro de xixi e o gel não se quebrou. Então achei muito legal, isso aguentou bastante e o gel ficou ali confortável, tá? Então assim, essa fraldinha tá super aprovada, gostei bastante. É uma fralda que eu vou voltar a comprar sim, porque ela vale a pena até pra você sair, né? Até pra levar o bebê pra sair em alguns lugares, vai demorar algumas horinhas, ela aguenta super. Então assim, gostei bastante, tá bom? Super aprovada, Mio Baby. A próxima, meus amores, é a Pro Baby. Ela também, como vocês podem ver, é uma fraldinha estreita, com tecido de proporcional aqui atrás, como vocês podem ver, sobrando, tá? Então eu vou abrir aqui ela com vocês. Ela é estreita, mas porém, quando eu abro, ela fica um pouco mais larga, tá? Suas barreiras de proteção fina, um pouco fina, tá? Achei um pouco fina, não muito resistente, mas elástica, tá? Um pouco elástica. Aqui no fundo o gel, eu achei também um pouco fino, tá? Mas ela segurou ali por 1h30, no máximo 2 horas, tá? E ela exala um pouco o cheiro do xixi, tá? Mas nada que me incomode muito. E aqui, meus amores, é mesmo quesito, tá? De algumas que eu mostrei. Bastante tecido sobrando aqui, como vocês podem ver. E a fita muito pequena e não se adequa muito bem, tá? Então você tem que ter ali aquele jeitinho ali brasileiro de adequar, tá? Mas é uma fralda, meus amores, que pro dia a dia, de até 2 horinhas ela segura, tá? E o tecido dela, meus amores, o toque, eu achei um pouco macio, mas tem um toque plástico, tá bom? E eu achei uma coisa assim, uma outra coisa negativa nela, né? Um ponto negativo que é o gel, ele se quebra, tá? Ele se quebra e ele fica meio que soltando umas bolinhas assim, tá? Então eu não deixo mais que 1h30, tá bom? Mas ela é uma fraldinha ok, que dá pra segurar aí 1h30, 2 horas, tá? A próxima, meus amores, é a Bebê Conforto. Esse pacotão aqui, como vocês podem ver, nesse pacotão vem 90 fraldas no tamanho do meu bebê, que é a XXG. Ali eles falam que é a SEG, mas é a XXG, tá? É a maior que eles têm ali, né? E, meus amores, vamos lá. Ela também é uma fralda estreita, como vocês podem ver, tá?
O tecido dela é um tecido macio, eu achei, me surpreendeu, porque geralmente essas fraldas, nada contra, mas esses pacotões assim, geralmente vem aquelas fraldas bem plásticas, assim, né, com uma qualidade não tão boa no tecido, para começar, né, mas ao pegar ela, eu já senti ela uma fralda, assim, macia, sabe, isso me surpreendeu, e o gel também, eu achei um gel bem grossinho, assim, tá, pelo custo-benefício que ela tem. Me surpreendeu também, tá? É um gel bem grossinho. Então vamos lá. Ao abrir ela se torna também um pouquinho só maior, não muita coisa, tá? A sua barreira de proteção é um pouco fina, não é muito grossinha, tá? Você pode ver que o corte dela também é um corte às vezes um pouco não muito reto, tá vendo? Porque ela é uma fralda, meus amores, de meio que de segunda linha. Então, assim, é um quebra-galho ali pro dia a dia e pras mamães, porque fralda, como todos sabem, não é barato, tá? Então, assim, pra gente que precisa de algo que se encaixe, né, aí no nosso orçamento, para que dê, assim, também um conforto também pro nosso filho, né? No dia a dia que a gente gasta bastante, então a gente procura, né, algo que vai ser ali, que vai atender bem, né, e que também vai caber no nosso custo aí, né? Mas vamos lá. O que eu achei dela? O ponto negativo dela é o seguinte: toda vez que eu vou tirar a fitinha, tá vendo? Ele meio que gruda no tecido, e o tecido ele é bem fino, e quando você puxa muitas das vezes, até rasga, tá? Um pedacinho aqui do tecido, mas nada que vai interferir, porque isso aqui é da lateral, tá? Então, a mesma coisa aqui do lado, ó, tem umas que saem fácil, tem outras que, né, acabam grudando no tecido, isso é ruim. Mas, meus amores, ao tirar, eu percebo também que a fita é muito pequenininha também, tá? Não é uma fita muito larga. E o tecido aqui em volta não é muito extenso, então assim, por mais que a fita seja pequena, ele se adequa mais ao corpo do bebê, tá? Porque não tem muito tecido aqui na lateral sobrando, nem aqui em cima quando acaba o gel, tá? Mas o tecido é bem fininho, tá? Qualquer movimento muito brusco, a gente acaba rasgando, tá? Então vamos lá. O tecido um pouco grossinho, tá bom? O gel se quebra, tá? Então, assim, não aguenta muito ali, que 2 horinhas no máximo, tá bom? Então, assim, é uma fraldinha que realmente é pro dia a dia ali, tá? Principalmente RN, que usa muito, né? É direto, então, assim, é algo que tem esse pacotão aí que ajuda bastante. Então, assim, eu gostei bastante do custo-benefício que ela me trouxe. Então, meus amores, é aquilo que eu sempre falo aqui pra vocês nos vídeos de resenha de fraldas. Eu tenho as minhas fraldas favoritas que eu gosto de usar à noite, e essas fraldinhas que eu crio novas experiências com elas é pro dia a dia, para uso diurno. Então, se vocês não foram lá conferir as batalhas das fraldas que eu fiz anteriores, vão lá, corre, calma, espera acabar esse vídeo, vão lá, corre e vão conferir, meus amores, porque assim, lá eu falo cada detalhe de cada fralda que eu uso de noite e que eu não uso de noite. Então, assim, cada vídeo tem seu toque especial, então corre e confere, tá bom? Então, olha, essa fraldinha é uma fraldinha que realmente dá pra usar durante o dia, no máximo até 2 horinhas, tá? Porque realmente é um gel que não segura muito e se quebra. E isso é ruim, né, meus amores? Porque muitas das vezes quando quebra, o gel ele fica ali espedaçando ali, às vezes solta aquelas bolinhas, como eu falei da anterior, tá? Então, assim, é algo que incomoda o bebê, né? Então, o importante é o bebê estar ali confortável e seguro, né? Mas é isso. A próxima é a Anjinho Comfort. Sim, Anjinho Comfort. Olha como que fraldinha bem delicada, né, nos seus desenhos. Vocês podem ver. É uma fraldinha bem comprida, bem grande, né? Uma forma bem legal. Gostei bastante. Detalhe, ela tem um cheirinho agradável, assim, um cheirinho bem gostoso, né? De bebê. Então, vou abrir aqui ela com vocês. Meus amores, olha aqui o gelzinho dela, como que é bem desenhadinho, tá vendo? Meus amores, achei o gel super grossinho, tá? Muito grossinho mesmo.
Gostei bastante. As barreiras de proteção bem reforçada, bem resistente, tá? Aqui, tecido bem na medida também. As fitinhas, é uma fitinha um pouco mais larga, mas não muito, tá? Mas um pouco mais larga que as anteriores que eu mostrei. E ela veda bem, tá bom? Não tem muito tecido sobrando também aqui pra cima, como vocês podem ver, tá? E, meus amores, que fraldinha boa. Gostei demais também. Fiz um teste de 4 horinhas com ela, não vazou, não exalou cheiro de xixi e o gel não se quebrou. Então, assim, muito legal, entendeu? Eu até arriscaria ela para usar à noite, talvez, mas eu não cheguei a arriscar. Mas como eu ainda tenho aqui, eu vou fazer um teste ainda à noite para ver se vai se segurar. Porque, assim, gente, é um gel bem forte, tá? Bem forte. Me surpreendeu pelo valor dela. E, assim, vale a pena conferir, porque é uma fraldinha, assim, de qualidade, tá? Gostei bastante, então ela tá super aprovada por aqui, Anjinho Comfort. A próxima é Huggies Proteção Dia. Sim, meus amores, a Huggies já testei várias linhas da marca, tá? Nos outros Batalhas das Fraldas eu falo, em cada um eu falo específico de cada linha, tá? Então, assim, essa do pacote amarelo eu nunca testei, então eu vim pegar ela pra testar, que eu estava curiosa. Então, vamos lá. O toque do tecido, bem plástico, bem similar ao do pacote azul, tá? Que eu falei em um dos Batalha das Fraldas sobre ele, tá? Então, assim, a forma é uma forma padrão do tamanho, tá? Uma forma ok. A barreira de proteção, ok também, mediana, não é tão fina nem tão grossa, tá? Aqui na parte da fita, achei legal. Por quê? Porque é uma fita com formato até diferenciado, assim, bem padrão da marca, na verdade, né? Mais diferenciado dessas que eu mostrei aqui, tá? Ela não é elástica, porém, ela é uma fita que ela se adequa bem ao corpo do bebê, porque ela tem esse tecido aqui sobrando, mas ela tem essa cavidade aqui, que é tipo um extensor. Então, ele meio que adequa bem ao corpinho ali do bebê, tá? E aqui em cima, no final aqui do gel, tá vendo? Sobe esse tanto de tecido também, um ponto aí que me incomoda um pouquinho. Mas, e o tecido do gel, gente, eu achei bem fino, tá? Ela segura ali por até 2 horinhas e meia, 3 horas por aí ela segura. Mas ela exala o cheiro do xixi, tá? Mas nada que vai ali incomodar demais. Mas é uma fraldinha pro dia, como a marca promete, né? Que é uma fraldinha uso diurno e realmente, gente, vale a pena testar aí pro dia a dia, que a gente gasta bastante. É uma fraldinha com custo-benefício bom. Então, assim, gostei bastante, tá? Então, assim, pro dia a dia ela super me atendeu. A próxima, meus amores, é a Personal Protect Sec. Essa aqui é do pacotinho verdinho, tá? Essa marca eu já testei a do pacote branco, já testei a desse pacote verde em forma de shortinho, que também tem essa resenha do Batalha das Fraldas, que é o anterior desse, que está muito top. Gente, vocês têm que ir lá conferir. Mas antes de falar dessa fraldinha aqui, não posso deixar de pedir para vocês, se vocês estão comigo até agora aqui e ainda não se inscreveram no canal, se inscreve, não custa nada. Clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se, já ativa o sininho para não perder os nossos próximos conteúdos, tá certo? E vem ficar juntinho com a gente aqui, acompanhando aí essa jornada aqui conosco, tá bom? Então vamos lá. Personal Baby Protect Sec. Então, meus amores, estava curiosa para testar ela na versão fita. Já tinha testado na versão shortinho, então eu queria muito conhecer a versão fita. Então vamos lá. Ela é uma fralda assim com um tamanho, tá, um pouco pequeno, pro meu filho ficou, tá, um pouco, não muito ali confortável, mas ela é o tamanho dele, XXG, tá, mas a forma dela é pequena mesmo, tá, e eu percebi isso nas outras linhas também que eu
conhecida a marca. Acho que é padrão da marca, né? Acaba tornando um pouco pequena a forma. Para certos tipos de criança, né? Acaba sendo pequeno. Ao abrir ela se torna um pouco maior, tá, meus amores? Porque suas barreiras de proteção é um pouco mais extensa. E achei as barreiras de proteção reforçadinhas, tá? Medianas. Achei, tá bom? O tecido aqui na lateral não tem muito tecido. Por isso que eu achei que a forma é um pouco pequena, porque ela não tem muito tecido para sobrar e a fita dela não é elástica. Ou seja, não é uma coisa que você consegue adaptar muito mais fácil, tá? Mas isso é no meu filho, tá bom? Mas é uma fraldinha com tecido bem grossinho, gostei bastante, meus amores. A marca é uma marca muito boa, né? Uma marca bem conhecida no mercado. E assim, o tecido dela é bem assim, é macio, mas também tem um toque plástico, tá? Mas o gel, eu achei um gel bem grossinho que atendeu bastante. Fiz um teste de até 4 horas e segurou super, tá? Não exalou o cheiro do xixi, gostei também, tá? E não deu vazamento. Então assim, é uma fraldinha que pro dia a dia é muito boa, tá? Só foi ruim pra mim a questão da forma, mas fora isso, deu super certo, eu gostei bastante. Por último e não menos importante, eu vou falar da Pampers para grandinho nessa versão shortinho. Por que eu não trouxe no vídeo anterior de shortinho? Meus amores, porque eu acabei deixando ela passar despercebido. E como eu queria uma fralda de uma marca conhecida também nesse Batalha das Fraldas 4, eu achei ela e falei, vou trazer. Então eu trouxe, porque eu estava curiosa e eu não conhecia. Então eu estava curiosa para entender essa linha da marca para grandinhos. Como o meu bebê é um bebê de 1 ano e pouquinho e é realmente um bebê grande e gordinho, então eu queria entender se realmente essa fralda é para grandinhos, né? Então vamos lá, o que eu achei dessa fralda. Vou abrir ela aqui para vocês, vou estender ela aqui para vocês verem. Ela tem uma elasticidade muito boa, tá? Ela não aperta, ela é bem macia, ó, a sua elasticidade. Gostei bastante. Ah, e a fragrância dela, bem tradicional da marca da Pampers, uma fragrância bem gostosa, né? Bem de bebê mesmo, tá? O tecido dela, achei um tecido bem macio, bem gostoso, tá bom? Muito aprovado o tecido por aqui. Então vamos lá no gel. O gel, meus amores, achei um gel, assim, vamos dizer, mediano, tá? Ele aguentou até 3 horinhas ali no meu filho, eu fiz esse teste, tá? E, meus amores, o gel não se quebrou, não exalou o cheiro do xixi, achei muito bom, tá? E o detalhe que eu queria conferir nela. Mas antes, a barreira de proteção dela é bem reforçadinha, tá? Bem tradicional de fraldas pentes, né? Fralda shortinho, tá? Bem reforçadinha. E o teste, vamos lá. O teste em relação ao tamanho, né? Se adequou bem ao corpo dele por ele ser um bebê grande. Sim, meus amores. Que fraldinha boa para bebê gordinho, bebê grande. Realmente, ela é uma fralda para grandinhos, porque é uma fralda que se adequa muito bem. Ela não apertou, ela não ficou desconfortável. Ela sobe bem, ela não é aquela fralda difícil de subir de shortinho. Ela é bem assim, confortável para colocar, para retirar e principalmente no uso. Então assim, gostei bastante da experiência com ela. Vale a pena. E, meus amores, super aprovada essa Pampers para grandinho. Meus amores, então foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Cada experiência que eu falei aqui de cada fraldinha aqui para vocês, tá? Vale a pena conferir, não esquece que vai estar tudo aqui no box de informação, link de cada uma, para vocês irem lá conferir, tá bom? E, meus amores, também não esqueçam de dar o joinha aí pra gente, compartilha aí com mais pessoas que venham gostar desse tipo de vídeo, tá certo? E comenta aqui embaixo se vocês já testaram alguma marca dessas fraldas, estão curiosos para testar também, tá? Comenta o que vocês acharam do vídeo, tá certo? Então é isso, meus amores.
Que Deus abençoe vocês, não deixe faltar paz, saúde e alimento em seus lares. Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!